Estrutura de dados. Eu sou Paulo Silveira, tô aqui com a Roberta Arcoverde. Tudo bem, Roberta? Tudo jóia. Esse é um tema que a gente gosta bastante, né? Adoro. Já falou bastante, inclusive, no Hipsters. E no podcast a gente tem uns episódios legais, a gente tem muito conteúdo. É engraçado porque a estrutura de dados foi quando eu comecei a gostar de computação de verdade. E é estranho porque você vê que algumas pessoas que estão entrando nessa carreira são meio... Tem uma aversão. Eu acho que tem por causa de um pequeno grau de complexidade, especialmente no começo, que às vezes assusta, mas depois se torna aquela coisa, nossa, é tão óbvio, não é? Leva um tempo, mas depois você fala, como é possível que eu tava com dificuldade nisso? Tem coisa que a gente tava programando muito mais complexo e chega na estrutura de dados e a gente trava, e depois a gente vê que faz parte, não é? Eu acho que o medo vem muito também porque parece uma coisa muito acadêmica, né? Parece, eu nunca vou usar isso na vida real, né? É algo para resolver problemas que a gente não tem quando a gente está aqui fazendo sitezinho, né? Mas a gente ignora que a gente pode ter, sim. Tem muitas... As estruturas de dados, elas são soluções padronizadas, ótimas, para problemas conhecidos, né? Não necessariamente apenas para encontrar o menor caminho entre dois nós. Exato. Às vezes as pessoas associam isso a problemas muito específicos e na verdade não. O tempo inteiro a gente está programando e tem vezes que a gente podia estar usando alguma coisa da linguagem que tem uma clara estrutura de dados por trás e que estaria otimizando muito espaço, muito tempo e a gente está deixando de lado. Quer ver um exemplo clássico que na prática eu vejo com muita frequência? Todas as linguagens de propósito geral que a gente usa hoje trazem implementações padrão de estruturas de dados mais famosas, né? Então, por exemplo, o hash set, né? Ou hash table, né? Como também se chama, ou uma forma de ter um conjunto de dados onde nenhum desses dados é repetido, que é o caso dos conjuntos, né? Set vem daí. E muita gente ainda usa array normal para isso, a lista normal para isso, e aí itera essa lista, né? Faz um forzinho para, se tiver um elemento repetido, remove. Eu vejo isso direto. Direto. E você não precisa se preocupar com isso se você já está usando um conjunto, porque a classe conjunto, nas implementações de conjunto, no caso do C#, que é a linguagem que eu trabalho, chama hash set, elas já fazem isso para você. Você adiciona o item lá, e a própria classe se encarrega de eliminar as duplicatas, né, ou de não permitir duplicatas. Você não precisa fazer iterações muito menos eficientes, diga-se de passagem, para fazer essa remoção dos itens duplicados a posteriori. Né? Você pode usar a estrutura de dados certa para fazer isso. Eu acho que a tabela de espalhamento, né, em português, né, eu acho que é a primeira estrutura de dados que a gente deve ser, tudo bem, pode competir com listas, mas é aquela estrutura que você usa o tempo inteiro e não está vendo, e tem muitas vezes que você deveria usar e não está usando. Acho que hoje tudo bem, hoje a gente pode ter a desculpa que como o processamento é tão rápido, que se você tem uma array de 10, 100 ou até 1000 elementos, e você está fazendo isso ali dentro, é imperceptível no tempo de relógio, né? Porque vai ser 0.0001 versus 0.001. Então tudo bem, é 100 vezes mais rápido, só que 100 vezes mais rápido de nada ou nada dá na mesma. Só que na hora que isso aqui começar a crescer, né, e às vezes a gente não sabe quantos registros vão estar ali na memória, quanto você vai estar percorrendo, quantos subsistemas você está enviando mensagem, qual é o tamanho que enfileirou sua fila de mensagens para enviar, e aí se for ficar procurando uma lá dentro, na hora que tem 1000, é rápido. Não é na hora que tiver 1 milhão porque um sistema caiu. Então é justo naquele corner case, naquele caso excepcional que você não tinha imaginado que poderia acontecer, que é aquele seu códigozinho que tem um forzinho, um for each. Não, mas está funcional o meu código, não é? Eu uso programação funcional. Só que aí você está passando por todos os elementos, sendo que você podia estar passando por um ou dois. Exato. E você vê isso de forma cada vez mais comum hoje em dia. A gente tende a usar a lista para tudo, né? Quando poderia usar estruturas muito mais otimizadas para o problema que a gente tem. Mas as aplicações que cada vez mais precisam lidar com a quantidade maior de dados estão cada vez mais comuns, porque a gente vive hoje no mundo de Big Data, né? Então a gente tem aplicações que antigamente, eu só tenho aqui meu sitezinho que faz locadora para 100 pessoas da minha cidadezinha. É esse que é a minoria hoje em dia. A gente está trabalhando com analytics, por exemplo, ou com streaming de eventos, ou se você usa um serviço de mensageria, que são coisas cada vez mais comuns nas aplicações que a gente desenvolve hoje em dia. Você tem que esperar que o volume de dados que você vai precisar tratar
pode crescer e vai crescer, né? E no mundo das startups a gente quer que cresça mesmo, né? Toda startup quer multiplicar não por 2, mas por 100 a quantidade de dados que eles estão tratando. Então você precisa arquitetar seu sistema e escolher as estruturas de dados que você vai usar para tratar esses dados de forma inteligente. E um pouquinho, não precisa muito, você não precisa estudar estruturas de dados probabilísticas, algo muito mais, né, refinado, matemático e... Isso, e complexo, de fato, para problemas muito mais específicos, né? Se você trabalha com jogos, ou nosso amigo Juan Lopes até, que inclusive usa porque trabalha com isso, né? Com jogos multiplayer massivos, que tem um monte de nós, de pessoas geolocalizadas, você precisa encontrar a distância entre as duas pessoas, enfim, claro que isso é um problema muito mais complexo, mas também muito mais raro. Mas não é isso que a gente está falando. Não é. A gente está falando aqui de estrutura de dado básica, tabela de espalhamento, né, as hash tables ou os dictionaries. A gente está falando de sets, de conjuntos, quando você não pode ter elementos duplicados. É esse tipo de coisa que são ferramentas muito legais de ter no seu toolkit aí de desenvolvimento. Até as arrays associativas, porque tem linguagem, acho que no C# pode também, né? Você não precisa ali no Colchetes usar só um número de 0 ao tamanho da array. Você pode usar um objeto qualquer como índice. E as pessoas não percebem que aquilo está internamente usando uma tabela de espalhamento, um hash table, e que aquilo ali, para buscar o elemento que tem determinada chave para saber o valor, é incrivelmente mais rápido, né? O que a gente chama, né, em tempo constante, o O1, mas nem precisa, né? Tem gente que está assistindo a gente e fala, chegou aquela parte de algoritmo de O, de tempo constante linear, de função assintótica, não precisa saber disso. Não. Se você olhar como que é o algoritmo e entender como que é, você vai entender que um tem um for que pode percorrer todos os elementos para encontrar, o outro não tem esse for. O forzinho, no máximo, ele percorre poucos elementos, que tem o tal do conflito da chave, do hashcode, né, do código de espalhamento. Então você vê que um percorre pouquinho elemento e o outro pode percorrer todos os elementos. Então um é muito mais eficiente que o outro. Então eu acho que realmente, para estrutura de dados, eu acho que falta, sabe, Roberto? Eu vejo pessoas na carreira que já estão há anos e que não se deram o trabalho de falar, não, peraí, deixa eu entender pelo menos as estruturas mínimas que você já trabalha no dia a dia, você não tá sabendo, você tá fazendo vista grossa, falando que não olho para isso, não uso isso, não preciso disso. Você tá sim precisando, tá usando, tá programando e algumas vezes sem saber. E eu acho isso muito perigoso, a gente ignorar algo que é fundamental na nossa profissão, como tabelas de espalhamento. E os princípios são relativamente fáceis de entender também. Ora, se você tem um conjunto de dados e você precisa buscar um dado nesse conjunto, se toda vez você tem que percorrer o conjunto inteiro até achar, isso é muito mais trabalhoso ou custoso do ponto de vista, né, de quanto tempo você vai levar para achar, do que se você tivesse um atalho que dissesse, olha, eu tenho uma agenda aqui, todos os nomes que começam com A estão na folhinha do A. Os nomes que começam com B estão na folhinha do B. Então, se eu quero achar Roberta, eu não preciso ler quem está no A. Eu posso ir direto para o R, né? E achar só naquele universozinho, tipo uma agenda. É isso que uma tabela de espalhamento te faz. Ela particiona os dados de uma forma interessante, né? Que consegue dividir os dados mais ou menos de uma forma equitativa, para você ter uma quantidade boa de dados em cada caixinha, para que você vá direto naquilo que você precisa. E olha como isso é transferível, é um conhecimento transferível. Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente faz sistemas que usam bancos de dados, ou que ou que sistemas web que precisam escalar, é o tal do N+1. N+1 é um problema que todo mundo que desenvolve deveria conhecer, que é quando você precisa carregar uma lista de informações numa página, e para cada item dessa lista você executa uma nova consulta no banco, né, quando a gente fala de banco de dados. Então, ao invés de fazer, para trazer a lista inteira uma consulta só, você faz N, quantidade de itens é N, mais 1, porque é a primeira consulta que você faz. 1 mais N, para ficar mais claro, 1 mais N, para ficar mais claro, exatamente. E isso é algo que derruba sites, isso é um problema sério. E quando a gente fala desse N, aí é o mesmo N, a gente está falando da quantidade de itens que você está carregando. É a mesma coisa do Ozão de N lá, tem a ver com a quantidade de informação, de dados que você está manipulando. E hoje com microserviços fica até mais claro, não é? Porque se você precisa buscar informações dos melhores livros de tecnologia, se isso não vai numa tacada no microserviço e volta numa só, você precisa falar quais são os melhores livros, volta, e aí depois para cada melhor livro você tem que ir lá no microserviço, não necessariamente o banco de dados, e fazer um request falando, agora me dá a informação desse primeiro livro, me dá a informação do segundo. Então se você tem 1000, você faz a primeira requisição, né, o 1, e depois você faz mais N, e isso
que é uma coisa mais de arquitetura, de request, que derruba realmente sistemas, quando esse N cresce só um pouquinho, algo muito parecido com o que a gente está falando de tabela de espalhamento, com buscar numa array clássica, em vez do que usar a tabela. Exatamente. De tabela de espalhamento, tem aqui na descrição alguns vídeos, porque na Alura a gente tem até curso, né? Porque a gente vem dessa área acadêmica, né? Que a gente gosta bastante, porque ela é muito aplicável no real. Vou deixar também aqui os vídeos do pessoal da programação dinâmica do canal, lá da Kizzy, do Alisson, que é incrível. É o canal que eu já falei isso pra eles, né? É o canal que eu queria ter quando eu era jovem, né? Porque gostava disso, maratona de programação. A Olimpíada, eles têm um canal muito incrível, bastante focado em ciência, ela aplicável, com uma didática bem legal. E eu acho, né, Roberto, então a gente falou de tabela de espalhamento, eu acho que a outra essencial, porque todo mundo sabe usar array, né? Todo mundo usa array, faz array para tudo. Às vezes usa lista sem estar sabendo o que é uma lista, né? Acha que é uma array. E aí tem a outra que a gente também costuma aprender em faculdade ou em algum lugar, que são as listas ligadas. E aí, quando que usa isso? Qual que é a diferença? No que é bom, no que é ruim? Quando que fica grave? Quando fica grave, é mais difícil de responder. Mas a diferença é que a lista ligada, ela tem apenas duas referências. Bom, ela pode ter apenas uma referência, que é a referência para o próximo elemento. Então, você não consegue, por exemplo, dizer, me dá o quarto elemento dessa lista e cair direto nele, como é o caso quando você tem um array. Mas a vantagem é que você consegue crescer essa lista, você consegue fazer modificações de apontar para um lugar diferente, fazer um nó apontar para um lugar diferente dessa lista em tempo constante, né, de forma mais barata do que quando você precisa, por exemplo, estender um array, porque o array tem tamanho fixo, né? Então, toda vez que você cria um array, você precisa dizer quanta memória eu quero para esse array, né? Quantos elementos eu quero que esse array comporte. Hoje em dia, isso é muito abstraído, porque pouca gente, na verdade, usa array de fato no dia a dia. Você sempre está usando uma abstração de um array, que é uma lista, no caso, ou um vector, antigamente se chamava vector, ou um array list, né? E aí, nesses casos, quando o seu array atinge o seu limite, você precisa aumentar o tamanho desse array, copiar, clonar todos os itens para o novo array que você está fazendo e eliminar o anterior. Então, é uma operação muito mais cara do que adicionar um novo elemento numa lista ligada, por exemplo. E tem gente cometendo aquele erro clássico nas arrays, adicionando elementos na primeira posição. Então, toda vez que você adiciona um elemento na primeira posição, você precisa empurrar todo mundo para frente. É uma operação O de N. É isso, uma operação que leva o tempo proporcional à quantidade de elementos que tem. Se você tem muito elemento, você vai demorar muito, porque você pega o último, mexe um para frente, o penúltimo põe no lugar do último, o antepenúltimo no lugar do penúltimo, e aí, finalmente, coloca o livro top 1 ali no começo. E tem gente fazendo isso o tempo inteiro e não percebe que se fosse uma lista ligada, ou outras estruturas até, isso seria imediato. Imediato. E não percebe muito porque ainda tem poucos elementos. Quando crescer ou quando isso virar alguma coisa da rede, que precisa de rede, etc., vai ser claro que aquele código está muito lento. E é algo, não é, Roberta? Tanto a lista quanto a tabela de espalhamento, que todo mundo é capaz de entender, não tem a ciência, a matemática, a estatística ali, que vai ser claro. A partir do momento que você fizer testes, eu vou deixar alguns links para você testar trechos de código e falar, nossa, realmente demora? Fica bastante... faz sentido, não é? E é importante frisar exatamente isso. Toda estrutura de dados que você escolhe utilizar, ela vai ter um trade-off. Toda escolha é uma renúncia. Então, ela é boa para, por exemplo, acesso direto, indexado, né? Essa estrutura é muito boa quando eu sei que eu vou querer pegar o elemento na posição X, ela é ótima para isso, mas ela não é tão boa para ficar escrevendo nela o tempo todo, porque, né, ela tem essas operações de inserção mais custosas. Então, entender quais são as vantagens e desvantagens das diferentes estruturas de dados também é muito importante para você saber decidir quando usar qual e quando cada um é melhor. Eu acho que também a outra que aparece, que é uma trinca aí nas disciplinas de estrutura de dados, é a tal da árvore. Eu acho que a árvore fica um pouco mais complexo para a gente falar, mas eu queria usar um algoritmo que está muito perto dessa árvore. Não necessariamente você precisa estar usando árvores para isso, mas a tal da busca binária. E aí, como que é essa? Quando que aparece? É claro que também já está muito abstraída. Tem funçõezinhas que se chama da busca binária, mas eu acho que é um truque que às vezes as pessoas não estão usando e elas precisariam não estar usando. A busca binária é interessante quando você tem uma lista ordenada de elementos, né, e você precisa encontrar onde está, por exemplo, o elemento entre x e y, ou um elemento x que você não sabe exatamente aonde na lista está, né? Então, você tem uma lista de 100 elementos, você quer saber se, olha, o elemento 53 está nessa lista? Sim ou não?
E aí existem várias formas de responder essa pergunta. Você pode ler a lista inteira. Ela está ordenada, você começa 1 no E53, passa 2 no E53, 5 até encontrar. E isso vai levar, no pior cenário, quando o 53 não está na lista, né, um bom tempo até você percorrer até o ponto onde ele estaria. Ou você pode chegar na metade da lista e perguntar, tô aqui no meio da lista, eu sei que a minha lista está ordenada. O elemento que está na metade é maior ou menor 53? É menor. Então se o 53 estiver na lista, ele só pode estar pro lado de cá. Você não precisa percorrer aquela metade inferior. Nada daquela metade inferior. Então você quebra o espaço do seu problema em 2. E você faz isso a cada iteração. Então você não só faz isso na primeira vez, na segunda vez você vai pegar a metade de novo e vai fazer a mesma pergunta. Até que você vai imprensando ali o 53. Esse é o algoritmo de busca binária e é para isso que ele serve, para encontrar esses elementos de forma mais rápida. Para quem já teve em mãos um dicionário ou uma enciclopédia, que é algo raro hoje em dia, quando você vai buscar um termo no dicionário e você vai procurar lá a palavra café, você abre no meio ou perto do meio e você vê, tô na letra G, onde que eu vou? Vou para frente ou vou para trás? Não é? Uhum. Você não pega a primeira página e vai virando 1 a 1 até chegar ao café. Então você pega e particiona em 2 e busca do lado esquerdo, do lado direito e repete esse processo, né? Até uma forma das pessoas aprenderem recursão, porque cada hora você tem um livro que é a metade do livro anterior e se aplica o mesmo algoritmo, a mesma funçãozinha, até dizer, opa, chegou, ou chegar na mensagem e falar, não tem esse elemento aqui dentro. Mas é aí que você assusta as pessoas, quando você fala em logaritmo. É verdade. Na recursão também, o logaritmo também pega, mas, de novo, acho que esse que é o interessante. Quem está aqui acompanhando a gente percebeu que, consegui entender a explicação da Roberta. Logaritmo, O de log n, recursão, e aí quando bate ali no piso, não precisa disso. Isso vem depois, pode vir depois, pode não vir também. É só a altura da árvore, gente, é só a altura da árvore de binário. Perfeito. Então eu quero saber que estruturas de dados você está usando, quais que você tem medo, e tem muito vídeo aqui na Alura que vai aparecer para você estudar mais, se aprofundar. Realmente é de onde a gente veio, né? A gente veio do mundo acadêmico para o mundo do mercado e a gente sempre tenta trazer o mercado também para o mundo acadêmico sem rejeitar um ao outro. Obrigado pelo seu like e assinar o canal. Tchau!